Ao amanhecer na casa dos Eokis, todos acordaram em mais um dia de paz, mas com a inclusão de Yami, que acabou ficando na casa e participou da rotina matinal, que naquela ocasião acabou sendo bem mais calma que o comum, algo que deixou Mikan e Momo um pouco confusas, ainda mais que, quando Momo foi até o quarto de Rito, durante a noite, ela acabou vendo ele dormindo com Lala, que estava dormindo abraçada com Yuki sem roupas. Quando Rito acordou, logo cedo de manhã, ele acabou tomando um leve susto ao ver Lala, por ter esquecido que ela estava dormindo na cama dele, mas ele logo se recompôs e percebeu que estava com a cabeça entre os seios da Lala e mordendo a auréola do seio dela, ao mesmo tempo em que ele segurava a cauda dela e a bunda dela, fazendo ele entender por que Lala estava corada e soltando gemidos ocasionais. Rapidamente Rito saiu da cama e foi até a porta, batendo nela com tudo, o que fez Nana, que estava indo acordar ele a pedido de Mikan, parar de andar ao ouvir o barulho da porta. Nana, Rito, Nana, eu já tô acordado, Nana, certo, a Mikan já tá terminando o café, então descer logo, Rito, claro, eu já vou descer. Após alguns segundos, Rito ouviu a Nana descendo as escadas, algo que o fez soltar um suspiro aliviado. Com a ação do Rito, Lala acabou soltando um murmúrio e quando Rito olhou para a cama, ele logo viu que a Satalin estava acordando. Lala, bom dia, Rito, bom dia, Lala. Rito sorriu para Lala e foi até ela, se sentando na cama ao lado dela, ao mesmo tempo em que a Lala se sentou enquanto se espreguiçava. Rito, como você tá? Lala, muito bem, a sua cama é bem confortável, é tão bom dormir com você mais uma vez, Rito. Que bom que você gosta, se quiser pode dormir mais vezes aqui, Lala. Sério? Rito, claro. Bem, eu sei que no começo, eu era um chato que não gostava disso, mas, agora, eu até que me sinto confortável com você ao meu lado. Lala ficou surpresa com aquele comentário, mas ela logo abraçou o Rito, enquanto soltava um grito de felicidade, fazendo os dois caírem na cama, o que fez o Rito soltar uma risada com aquela situação. Rito, por que toda essa felicidade? Lala, porque eu vou poder voltar a dormir com você. Eu senti falta disso, Rito. Que bom que você está feliz. Seu sorriso é uma das coisas mais lindas em você, então pode vê-los assim é muito bom. Lala ficou surpresa com o elogio do Rito, mas logo ela ficou ainda mais feliz com aquilo. Ao ver a felicidade da Lala, Rito acabou colocando a mão no rosto dela, deixando Lala inicialmente confusa, e logo Rito se aproximou dela e a deu um beijo. A ação do Rito deixou a Lala confusa, mas o coração dela começou a bater mais forte, enquanto ela sentia um calo em seu corpo que ia aumentando, o que resultou nela, instintivamente, começando a corresponder o beijo de forma desleixada, mas que fazia o Rito sentir que era um beijo sincero e amoroso. Após se beijarem por alguns segundos, os dois acabaram se separando, com Lala olhando confusa e ofegante devido à falta de ar, e com uma leve insatisfação subconsciente, algo que fez o Rito soltar uma leve risada. Lala, o que foi isso? Rito, bem, foi um beijo, é um gesto que um casal faz quando ambos os lados se amam. Lala, então, isso quer dizer que realmente somos um casal? Rito, Lala. Então, podemos fazer de novo. Rito soltou uma risada com a pergunta da Lala, mas ele logo concordou e se sentou na cama, colocando a Lala sentada no colo dele e logo os dois voltaram a se beijar. Após aquela situação, todos se reuniram na sala, onde eles comeram o café da manhã, onde eles acabaram conversando um pouco e tiveram alguma diversão com Rito, fazendo uma brincadeira ou outro ocasionalmente. Após o café da manhã, todos acabaram se arrumando e logo eles acabaram saindo da casa e foram para a escola, com mais uma vez o Rito brincando com a Celine em cima dos postes. Nana, viu, desde que ele ganhou essas habilidades, ele parece ter perdido o senso de perigo. Momo, infelizmente não posso discordar disso. O Rito tem estado bem mais solto desde que começou a mudar, e menos preocupado com sua segurança. Nana, irmãzona, você disse que ele estava voltando a ser quem ele era no passado, não? Lala, Nana, então esse jeito dele é como ele realmente é? Lala, isso aí não é legal? Nana, eu não sei se isso é.
Legal, Nana ficou como uma gota atrás da cabeça com a animação da Lala. Em contrapartida, Momo e Ami estavam pensativos enquanto olhavam para o Rito e se lembravam da noite passada, especialmente Ami, que se lembrava da conversa com Rito. Durante o caminho para a escola, Rito foi até Lala e deixou a Celine com ela, antes dele saltar para longe do local, algo que deixou as garotas confusas com a ação dele, ainda mais com a naturalidade dele em saltar pelos prédios como se não fosse nada. Um tempo mais tarde, na Saina High, quando as garotas chegaram na escola, Rito acabou chegando alguns segundos depois, mais uma vez caindo do céu na frente das garotas, que logo notaram que ele estava com algo na boca. Lala, você foi onde? Rito, esqueci de pegar os doces da Celine, só que eles tinham acabado, então fui comprar mais. Momo, mas os doces que a Celine come não só tem uma loja quase do outro lado da cidade. Rito, sim. Momo e Nana ficaram como uma gota atrás da cabeça com a resposta seca do Rito, que parecia não ter entendido a pergunta da Momo. Rito foi até Lala e pegou a Celine no colo, logo tirando o pirulito da boca e a colocando na boca da Lala, que ficou confusa, mas ela logo sorriu com aquilo. Aquela cena deixou Momo em choque, especialmente por ela saber o que aquilo significava. Após ter pego Celine, Rito saltou para cima da escola, deixando as garotas, menos a Lala, confusas. Nana, eu não tenho cabeça para acompanhar a mente dele. Aí após essa situação, as garotas acabaram indo para suas salas, após terem tido uma conversa com suas colegas. Um tempo mais tarde, a turma de Momo, Nana e Ami acabou tendo uma aula na piscina, onde Nana acabou mostrando que ela era muito boa na natação, algo que chamou a atenção das suas colegas, menos de Mea, que estava em um devaneio. O que foi aquilo que aconteceu? As coisas não eram para serem assim, porque a Yami não matou a Azenda. Mea estava se lembrando da luta que ocorreu na noite anterior, especificamente o momento em que Ami e Azenda haviam ficado sozinhas no parque. As duas travaram uma luta em que Ami estava se segurando para não matar Azenda, que em contrapartida, estava indo com força total, usando a sua transformação estranha. Ao se lembrar daquela luta, Mea não conseguia se conformar com a forma com que Ami lutou. Porque ela se segurou. Ela podia ter morrido naquele momento, além disso, porque ela aceitou luta junto a seu alvo. Dessa vez, Mea se lembrou do momento em que Rito e Ami lutaram juntos, algo que a deixou frustrada ainda mais ao se lembrar da sincronia que os dois estavam tendo. Aquelas lembranças estavam fazendo ela ficar com um gosto ruim na boca, de forma que também estava fazendo ela ficar irritada. Todavia, enquanto ela pensava, Mea se lembrou da carta que Rito havia mandado para ela. Ele sabia que eu estava perto, e mesmo assim não foi me atacar, porque as coisas não deviam ser assim. Se você é atacado, você atacar seu agressor. Se você luta até matar seu oponente. Foi isso que a mestra me ensinou, esse é o jeito as coisas deviam ser. Então por que ele simplesmente me pediu para o encontrar? Mea estava tão imersa em seus pensamentos que ela acabou não notando a aproximação de Nana, até que ela acabou chamando o nome da Kurosaki, que saiu dos seus pensamentos e olhou para Nana. Nana, ei Mea, você me viu nadando? Mea, Nana, o que foi? Você parece deprimida, Mea. Eu acho que sim, El. Só tô pensando em muitas coisas, Nana. Nana ficou preocupada com o estado da Mea, que havia baixado a cabeça, a colocando sobre os joelhos, que estavam sendo segurados pelos braços dela. Do outro lado da piscina, Yami estava sentada na beira da piscina olhando para Mea, ao passo em que algumas palavras do Rito vinham à mente dela. Acho que eu devia falar com ela, mas não sei bem como falar com ela nesse momento. Acho que preciso esperar um pouco, para eu poder tentar me aproximar dela como a irmã mais velha dela. Yami ficou pensativa naquela questão, até que ela acabou notando a aproximação de Momo, esta que se sentou ao lado da Yami. Momo, indecisa sobre o que fazer. Yami, não, apenas estou esperando. Momo, entendo. O Rito falou para você o que ele pretende fazer com a Mea. Yami, não, o que Rito não me informou de nada, mas não acho que ele vá fazer algo que o coloque em perigo.
Além do mais, ele se provou se alguém que não precisa de ajuda para se defender. Momo ficou surpresa ao ouvir a Yami falando aquilo, ainda mais ao perceber que ela estava sendo bem honesta no que estava falando. Momo, isso é meio engraçado. Yami, do que se refere? Momo, você elogiando o Rito. Normalmente você não é muito de falar alguma qualidade dele, ou de confiar nele. Parece que esse novo Rito realmente tem boas qualidades. Acho que me preocupei à toa com ele podendo deixar de ser o Rito que eu conhecia. A Yami ficou olhando para Momo, que estava com uma expressão de alívio e com felicidade. Um tempo depois, durante o intervalo, Nana e Meia estavam sentadas em um banco comendo alguns doces, mas com Meia olhando para baixo e parecendo estar em outro mundo. Nana, Meia. Nana ficou chamando a Meia até que ela acabou soltando um grito que tirou a Meia força dos seus pensamentos. Meia, o que foi? Nana, Meia, o que foi que aconteceu? Você parece estar muito distante hoje. Meia, não foi nada, eu só acabei me decepcionando com a minha irmã mais velha. Nana, irmã mais velha? Nossa, você tem uma irmã também. Meia, Nana, então não tem por que ficar assim. Eu já me decepcionei com a Momo, mas sem que eu percebesse, eu já estava de bem com ela. Meia, a diferença é que você sempre esteve com sua irmã, eu nunca a conheci, e quando finalmente eu a conheço, ela não é nada do que eu esperava. E ela, Nana ficou meio mal ouvindo aquilo, ainda mais ao ver como a Meia parecia estar irritada com algo que ela, Nana, não sabia o que era. Meia acabou mordendo o lábio inferior frustrada. Nana, desculpa, eu não devia ter falado isso, foi mal. Meia, não, tudo bem, você não? Nana, posso dar um conselho? Meia, Nana, bem, como eu falei algo sem saber, deixa eu me redimir assim. Se sua irmã não é como você esperava, por que não tenta conhecer ela melhor? Talvez assim você possa descobrir algo que seja melhor do que você pensava nela. Meia ficou pensativa com aquele conselho da Nana, enquanto a própria Astar estava meio envergonhada com seu próprio conselho, já que ela não era de dar conselhos. Enquanto Nana e Meia estavam conversando, Rito estava observando as duas com um sorriso no rosto, e logo ele foi até a sala delas, deixando um origami de flor na mesa da Meia, antes dele sair do local enquanto sorria. Após aquele momento, o dia na escola foi um pouco mais animado, visto que dessa vez Rito estava fazendo algumas brincadeiras novamente. Rito estava usando alguns origamis complexos para chamar a atenção de todos, já que eles ficavam voando pelos corredores. Enquanto todo mundo estava distraído com os origamis, Rito acabou pegando algumas coisas na sala de ciências que ele usou para fazer fogos de artifícios pequenos, algo que deixou o próprio Rito confuso em como ele sabia fazer aquilo. Ao fazer os fogos de artifício, Rito foi até a Mio e a Risa, que estavam apenas olhando os originais, assim como os outros. Rito, ei, Risa, o que foi? Rito levantou a mão, mostrando os fogos de artifício pequenos, o que automaticamente fez Risa e Mio ficarem animadas. Risa, nem fudendo, onde que você achou isso? Rito, ei, eu que fiz, Mio, vó. Que massa, Risa, e aí vamos acender essa merda. Rito, mas é claro, os três saíram do local, indo para alguns lugares específicos da escola, onde eles colocaram os fogos de artifícios, e logo eles acenderam e saíram correndo. Após alguns segundos, os fogos de artifício pequeno começaram a explodir, assustando os alunos e fazendo os alunos terem duas reações, aqueles que ficaram assustados e aqueles que estavam se divertindo e rindo. Ainda mais Rito, Risa e Mio que estavam rindo daquilo até que eles acabaram notando que a Yui estava atrás deles, fazendo os três saírem correndo, enquanto eram perseguidos pela Yui que estava gritando com os três. Após aquela situação no intervalo, os alunos acabaram voltando às aulas com um humor melhor, algo que fez eles fazerem suas atividades de forma melhor. Enquanto isso, Yui e Rito eram os únicos fora da sala de aula naquele momento, já que Rito estava dormindo em cima de uma árvore, enquanto Yui estava tentando fazer ele voltar para a escola. E aí? Rito, vai logo para a sala, Rito. Tô afim não, eu vou dormir um pouco saber. E aí? Porque você não pode respeitar as regras da escola. Rito,
Não sei, eu não gosto de seguir ordens saber. Às vezes é tão bom aproveitar a vida. Yui ficou confusa ao ver que o Rito estava pensando em algo, o que deixou ela confusa e um pouco curiosa. Yui, o que foi? Rito, tô pensando em uma forma de falar sem que saia errado, porque tem uns alunos ali atrás ouvindo a gente. Yui, o quê? Yui olhou para onde o Rito estava aprontando com a cauda, e logo ela foi até o local, fazendo alguns garotos saírem correndo de medo dela e voltaram para a sala de aula. Após isso Yui foi até o Rito, mais uma vez, mas assim que ela ficou perto dele, Rito usou sua cauda para levantar e a puxar até ele, a colocando sobre o colo dele, deixando a Yui corada e um pouco irritada. Rito, olha, me dá um desconto, eu acabei de ter ajuda. Yui, seu sem vergonha, Rito, o sem vergonha que você ama. Yui, e por isso não posso deixar você ficar quebrando as regras da escola. Rito, já tô vendo que minha futura esposa vai ser uma das mães mais responsáveis. Rito soltou uma risada, enquanto ele pegava o nariz dela e apertava um pouco, fazendo Yui soltar um murmúrio irritado com ele. Yui, desse jeito que você tá, eu não vou querer ser sua esposa. Rito, tá bom, acho que então eu não vou precisar ir ao parque de diversões com você. Yui, pera, como assim? Rito colocou a mão no bolso e pegou algo, logo mostrando 2 convites para um parque de diversão, o que deixou a Kotagawa surpresa. Rito, como tem muitas garotas com quem eu tenho que melhorar a minha relação, eu pensei em ir em alguns encontros. Um dos encontros era com você, Yui, já que nosso histórico não é tão bom, mas eu acho que... Yui, e eu vou sim. Rito soltou uma risada com a atitude da Yui, e logo os dois se beijaram por alguns segundos. Yui, idiota, Rito. E um tempo depois, Rito estava andando pelo corredor procurando alguém, que no caso era Arai Sayaka, uma garota de cabelo verde e olhos dourados, que era uma colega de Rito. Após andar um pouco, Rito acabou achando a dita Kuja, descendo as escadas, enquanto carregava 2 caixas. Rito PSN. Bem, não é tão incomum ela tá fazendo isso. Devia ter perguntado pro professor. Logo de cara Rito soltou um suspiro, e logo ele foi até a garota, chamando o sobrenome dela, a fazendo parar de andar e olhar para o Rito, logo ficando com uma cara fechada. Sayaka, o que você quer? Rito, curta, grossa e hostil. Vixe, vai chover hoje. Sayaka, o que você quer comigo, seu pervertido? Rito, mudou de hostil para quase uma facadora verbal. Calma aí também, eu só tava querendo conversar. Sayaka, como se eu tivesse algo para falar com um pervertido como você. Rito, pra começar, eu tô pouco me fudendo pra tua opinião sobre mim. Aquele comentário deixou Sayaka confusa e em choque, ainda mais com Rito se sentando no corrimão e usando a cauda para poder pegar as 2 caixas nas mãos dela. Sayaka, Rito, foi mal, mas eu só quero perguntar uma coisa e você fica assim comigo, eu vou devolver na mesma moeda. Sayaka, você não era um cavaleiro. Pelo que a Sairenji dizia, Rito, eu não bato em mulher, e não que eu sou Buda pra ter paciência com quem é hostil comigo só por ter uma visão errada de mim. Sayaka, e eu tenho culpa. Você que fica fazendo várias coisas indecentes com muitas garotas. Até parece que eu vou acreditar que isso são acidentes. Rito, e você é a dona da verdade. Sayaka, não, mas... Rito, então me explica por que tantas garotas são minhas amigas. Se eu sou só um pervertido que faz as coisas indecentes porque quer. Quando Arai ia responder, ela acabou parando para pensar um pouco, assim percebendo que ela não tinha uma boa resposta para aquela pergunta, algo que fez o Rito revirar os olhos. Rito, viu? Você só acha isso porque vê as coisas lá da casa do caralho. Aí fica difícil ver as coisas como elas são. Sayaka, eu não tenho motivos para me aproximar de alguém como você. Rito, então não me taxa de algo sendo que você nem me conhece. Ô infeliz. Sayaka, HMPH. Se não quisesse essa reputação, você não seria um pervertido que se aproveita das garotas. Ao ouvir aquele comentário, Rito ficou como uma veia ressaltada na cabeça, e logo ele foi até ela pegando nas bochechas da Sayaka e as puxando, fazendo a Arai começar a reclamar de dor.
Rito, escuta aqui, até Buda se irrita quando é insultado pela terceira vez, então parar de me chamar de pervertido, sem ao mesmo me conhece, Sayaka. Ai ai ai, tá bom, após soltar a Sayaka, ela acabou ficando meio irritada com Rito, que logo pegou algo em seu bolso, tirando 2 pirulitos e oferecendo um para Sakaki, com uma expressão de raiva, aceitou. Rito, tá livre no domingo. Sayaka, daqui. Rito, vai sair um jogo de luta novo neste domingo e vai ter um teste grátis no shopping, então eu tava querendo ir com alguém lá, Sayaka. Por que você não chama o seu amigo, ou uma das garotas que ficam grudadas com você? Rito, bem, o Saruyama tá doente, e a Lala e as outras são muito mais o tipo de garotas normais, se bem que a Lala é bem aberta a coisas novas, Sayaka. E eu por acaso não sou uma garota. Rito, tu é uma moleca, isso sim, Sayaka. É o que? Rito, você gosta de ver filmes de terror, Sayaka. Ida. Qualquer garota pode gostar de filmes de terror, Rito. Você é uma viciada em jogos de luta, especialmente os mais gores, Sayaka. Ah, isso não é nada demais, Rito. Você tem um vocabulário de um moleque de 15 anos. Tu só não fala um palavrão a cada palavra porque não quer arrumar problemas, Sayaka. E isso, não tem nada demais, Rito. Você gosta de andar de skate, usa roupas mais masculinas, pratica boxe Muay Thai, gosta de carros, adora procurar sobre armas, tanto que você já falou que gostaria de ir em um estande de tiro, e você já foi suspensa por ter deitado 5 garotos no soco e ter quebrado o nariz de uma garota. Sayaka estava frustrada e com um forte coramento em seu rosto, algo que fez Rito achar ela fofa, mas aquilo fez ela ficar mais brava e logo ela desferiu um jab em Rito, que desviou e antes dela pode dar outro golpe. Rito girou por Sayaka quando ela desferiu um chute diagonal, indo para o trás dela e a pegando por trás, de forma que segurou os braços dela e como ele era mais alto, Sayaka acabou ficando sem apoio pros pés, o que também fez Rito ter que subir as escadas para evitar algum acidente com a Sayaka se debatendo. Rito, calmou. Sayaka, me solta, seu idiota, pervertido, sem vergonha. Rito, se você me xingar de novo, eu vou ter cala com um beijo, o que acha? Sayaka, Gup, vê, você não teria coragem. Rito, tenta me irrita. Sayaka e Rito ficaram se encarando com ambos olhando de forma desafiadora um pro outro. Algum tempo mais tarde, Sayaka estava sentada nas escadas do 2º andar, onde ele estava ouvindo música pelos seus fones, o que acabou fazendo ela não percebe a presença de Shirayuri Koyomi, uma garota de cabelo loiro amarrado em um par de Maria Chiquinhas, e com um par de óculos. Koyomi se aproximou de Sayaka de forma sorrateira e a deu um forte abraço, o que assustou Sayaka, que saltou para frente com tudo, fazendo Koyomi soltar uma risada. Sayaka, ai que susto da porra, Koyomi. Que reação engraçada, Sayaka. O que é que você quer? Koyomi, nossa, bem, que tal a gente ir ao cinema no domingo? Eu soube que tem um novo filme de terror em lançamento, Sayaka. Foi mal, eu tenho um compromisso neste domingo já, pode ser em uma próxima? Koyomi, sério? O que você vai fazer? Sayaka, eu só vou testar um novo jogo que vai lançar esse domingo. Koyomi ficou surpresa com aquela afirmação da Sayaka, que estava um pouco corada. Ao mesmo tempo, na enfermaria da escola, Mikado estava trabalhando em uma análise mental de Rito, ao passo em que junto a ela estava Rito e Lala, estes que estavam fazendo algumas atividades com a Celine. Rito e Lala estavam sentados na cama com um jogo de tabuleiro no meio deles e com a Celine no colo da Lala. Os dois estavam ensinando a Celine a jogar o jogo, ao mesmo tempo, os dois estavam aproveitando para poderem ensinar algumas coisas para a Celine como matemática e japonês básicos. Durante esse período, Rito e Lala ficaram surpresos com a rapidez que Celine estava aprendendo algumas coisas, especialmente em relação à matemática. Sempre que Celine acertava alguma pergunta, Lala fazia cafuné na Celine, além de carinho na barriga da pequena, que soltava uma risadinha com aquela ação. Em contrapartida, sempre que Celine errava uma pergunta, Rito dava um peteleco leve no nariz dela, fazendo Celine ficar frustrada.
Essa dinâmica de recompensa e punição acabou sendo um incentivo para a Celine, que se esforçou mais. Rito: ah, ela tá aprendendo rápido, Lala. Bem, ela tá aprendendo enquanto joga um jogo, assim é um bom estímulo, Peck. Assim como as estimulações que vocês estão dando também serve para ela se desenvolver mais rápido, Rito. Ei, tenho certeza que ela vai se tornar uma mulher incrível quando crescer. Rito sorriu enquanto colocava a mão no rosto de sua filha, fazendo um carinho nela, resultando na risadinha da pequena. Peck: senhorita Lala e Rito, vocês não deveriam estar na aula. Rito: sim, mas eu quero saber mais sobre como está a minha mente, assim vou poder ter mais certeza de quem eu sou, ou o que eu sou. Peck: mas por que você deseja isso? Rito: porque só vou poder ser digno do amor de Lala, Aruno, Rum e as outras quando eu souber quem eu realmente sou. A resposta de Rito deixou Lala, Peck e Mikado surpresas, ainda mais com a sinceridade com que Rito falou. Mikado: você é um garoto bem sincero, hein, Rito? E acho que é uma das únicas coisas que são verdadeiras em mim. Mikado: bem, não querendo interromper a relação de país, mas Rito, vem aqui. Rito suspirou. Logo ele usou sua cauda para pegar o livro dentro da bolsa da Celine, e depois o pegou com a mão, e em seguida ele deu o livro para Lala, ao passo em que ele se levava da cama. Rito foi até a Mikado, logo de cara vendo que no computador dela estava uma imagem de um cérebro no centro da tela com 10 espaços retangulares de cada lado e com mais um espaço abaixo do cérebro. Cada espaço estava conectado a uma das áreas dos cérebros. Além disso, alguns espaços estavam preenchidos pelas palavras extroversão, desajeitado, aversão à violência contra mulheres, combate e romance. Mikado: com as informações que você me deu, eu acabei conseguindo montar isso. Como pode ver, eu só consegui identificar 5 supostas travas mentais. Se isso for verdade, você realmente está sendo suprimido. Com as suas mudanças agora, se tornou mais fácil identificar que seu cérebro estava constantemente recebendo pulsos de supressão, Rito. Ou seja, eu realmente não sou totalmente eu mesmo, Mikado. Sim, mas eu descobri outra coisa após falar aquilo. Mikado mexeu em seu computador, logo fazendo a imagem muda para uma tela que seguia o mesmo padrão da outra, só que com a imagem do Rito no centro e com apenas 6 espaços retangulares, todos em brancos e sem preenchimento, algo que deixou o Rito confuso e em alerta. Rito: o que é isso? Mikado: após ter descoberto as travas na sua mente, eu acabei ficando curioso sobre seu corpo. Então descobri que há 6 pulsos de supressão sendo mandados para seu corpo, mas eu não sei o que exatamente elas estão suprimindo em seu corpo. Rito: quer dizer que o meu corpo tomou essa forma porque essas travas corporais, ou pelo menos uma delas, estão enfraquecendo? Mikado: isso é o mais plausível. Mas parece que foi realmente apenas uma trava que se enfraqueceu, ou até mesmo perdeu metade da força. Rito ficou pensativo com aquela situação, ainda mais que ele estava se lembrando da sua vida antes das suas mudanças, especificamente das coisas que ele fazia, algo que também o fez se comparar com os outros garotos que ele conhecia. Rito: certo, então o que tenho que fazer é quebrar essa trava e ver se as outras vão quebrar como resultado. Mikado: é uma possibilidade. Você também tem que focar em identificar as outras travas mentais, assim você pode tentar as quebras também. Rito: bem, quando eu fui contra a trava de aversão à violência contra mulheres, eu senti uma forte dor em minha cabeça. Então quando eu sentir isso eu posso conseguir identificar elas. Mikado: quando o fizer, me conte, vou adorar saber mais disso. Rito: bem, acho que vai ser bom mesmo, assim eu posso ficar mais próximo de você. Mikado: vó? Quer dizer que você tem interesse em mim? Rito: bem, você é bonita, charmosa, obviamente um agosto. Antes que Rito terminasse sua falar, que quase fez Mikado soltar uma risada ao saber o que ele ia falar. Rito sentiu uma forte dor em sua cabeça, e de repente suas pernas perderam a força, quando ele ficou envergonhado com o que ele ia falar por último, e tentou se afastar da Mikado, assim resultando nele caindo no chão. Aquela situação deixou Lala e Mikado preocupadas com Rito, mas antes que elas pudessem ajudar ele, o próprio Rito logo se levantou, com a mão na cabeça, devido à dor que ele estava sentindo.
Rito. Parece que dessa vez ela não perdoou, Lala. Rito, você tá bem? O que aconteceu? Rito. Sim, eu só tava querendo testar uma coisa. Mikado. Uma trava. Rito. Sim, parece que eu não consigo pensar em nada pervertido, sem que eu fique com uma vergonha descomunal. Mas parece que se eu tiver um pensamento pervertido e tentar falar algo, e aí que eu me lasco de verdade. Mikado ficou surpresa com aquele comentário, algo que a fez também ficar pensativa sobre algumas situações que se encaixavam de certa forma àqueles requisitos. Mikado. Entendo. Você já tem alguma ideia de mais alguma outra trava? Rito. Ainda não, mas eu penso que provavelmente minha incapacidade de tomar decisões é culpa de uma trava. Mikado. Por que acha isso? Rito. Porque quando decidi aceitar o plano Eren, eu senti uma certa dor, mas como foi algo rápido, eu só senti um leve desconforto, mesmo sendo algo pouco. Já foi bem diferente de antes, onde eu só ficava indeciso, ainda mais em relação aos meus relacionamentos. Mikado. Entendo. Saber, eu tô ficando mais interessada em saber mais de como você é de verdade. Rito. O sentimento é mútuo. Aquele comentário fez Rito e Mikado soltarem uma risada, enquanto Lala estava olhando para eles curiosa. Após alguns segundos, a atenção de todos foi chamada quando Nana acabou entrando na sala. Nana. Com licença, Mikado. Nana. O que precisa? Nana. Eu queria conversar com Rito. Aquela resposta deixou todos curiosos, ainda mais com a Nana estando um pouco nervosa com algo. Um tempo depois, Rito e Nana estavam do lado de fora da escola, debaixo de uma árvore, onde Nana estava sentada no solo, enquanto Rito estava de ponta cabeça, usando um galho como apoio. Durante todo o caminho até o local, Nana foi explicando para o Rito que ela estava preocupada com a Mea e estava confusa sobre o que fazer. Nana. Então eu queria sua ajuda, eu não sei bem o que fazer. Rito. Bem, sendo honesto, eu não sei exatamente como posso ajudar, ainda mais que eu não conheço totalmente a Mea, mas neste momento, você poderia tentar fazer algo divertido, Nana. Tipo o quê? Rito. A Mea não gosta de animais. Nana. É verdade. Após pensar um pouco, Nana acabou tendo uma ideia que a deixou bem animada, algo que deixou o Rito com um sorriso. Rito. Parece que você já pensou em algo, Nana. Obrigado, Rito. Rito. Ei, de nada, depois me conta como foi, Nana. Rito ficou olhando para Nana, enquanto ela corria para longe, algo que o fez sorrir e por um momento, ele acabou imaginando a Nana usando uma roupa de noiva, mas aquele pensamento acabou fazendo ele sentir uma forte dor em sua cabeça e sentir uma corrente elétrica pelo corpo, o fazendo cair da árvore. Rito. Merda de trava. Perto do fim das aulas, no terraço da Saina, Mea estava de braços no parapeito do terraço, onde ela estava pensativa olhando para o céu, até que ela notou que Rito estava sentado no parapeito ao lado dela. Mea. O que você quer, senpai? Rito. Bem, eu só quero conversar um pouco. Pra começar, me chama só de Rito, e também desculpa fazer você ficar decepcionada com a Yami, Mea. Não acho que posso te desculpa. Ela não é Yami que eu sempre ouvir. Rito. Ela apenas não quer mais ser mais uma arma que só matar, e se limita a nunca tentar algo novo, se prendendo a uma realidade vazia, Mea. Minha mestra sempre falou que nosso mundo é o da escuridão, e que não tem como viver nessa realidade de paz. Rito. Isso é algo que não é decidido por uma única pessoa. Muitas vezes realmente tem aqueles que se perdem na escuridão e não conseguem sair dela, mas também tem aqueles que tentavam e conseguem sair da escuridão. O que importa é você querer fazer isso ou não. Apesar de estar um pouco irritada com Rito, Mea acabou pensando naquela questão, algo que Rito notou e ficou com um sorriso sutil. Mea. Mas o que é que você quer comigo? Rito. Sua ajuda, mas eu não vou pedir isso agora. É melhor esperar a gente ficar mais próximos, Mea. Você quer ficar mais próximo de mim? Rito. Quer a resposta franca, ou quer uma mentira mal feita? Mea acabou soltando uma risada com aquela pergunta do Rito, algo que o fez sorrir. Após alguns segundos, Mea se sentiu, estranhamente, um pouco melhor e logo ela acabou sentando no parapeito com as pernas pro lado oposto ao Rito. Mea.
Quero que seja honesto, já que é para si próximos vamos ser honesto, Rito. Eu sei que no fundo da sua alma tem uma luz imensa sendo presa, e eu quero ver o que vai acontecer quando essa luz sair, Mea. Ou o que movido ruim, Rito. Mas é verdadeiro. Além que talvez sua relação com a Yami melhore também. Mea ficou pensando naquela possibilidade, mas ela acabou ficando um pouco incerta ao se lembrar dos ensinamentos de sua mestra, Nêmesis, o que a fez soltar um suspiro. Após as aulas, Mea estava com Nana caminhando por uma ponte, após esta última ter chamado a Mea para uma caminhada sem dar muitas explicações para ela, algo que deixou Mea curiosa. Quando as duas chegaram perto de um riacho, Nana pegou a Mea pelo braço e começou a correr, deixando a Kurosaki confusa, mas ela logo viu Marron, o cachorro de Aruno, saltando na direção dela. Com a investida de Marron, Mea acabou ficando confusa com o que tinha acontecido, mas logo ela notou o cachorro e começou a olhar ele, ao passo em que Nana explicava para ela, Mea, quem era um Marron. Mea acabou achando a cara do Marron engraçada, o que irritou ele, mas Nana acabou conseguindo calmar o cachorro, que acabou exigindo alguns biscoitos depois. Após apresentar Marron, Nana acabou usando seu Dediel para invocar alguns dos animais de estimação dela, que eram animais alienígenas fofos, o que acabou fazendo Mea achar todos fofos e começa a brincar com eles, de forma que ela estava se divertindo bastante. Enquanto as duas, Nana e Mea, estavam se divertindo com os animais alienígenas, um pouco afastada delas, estavam Aruno, Momo e Kumi. Elas parecem duas crianças. Aruno. Sim, mas é bom ver elas se divertindo. A Mea estava estranha hoje. Kumi. Bem, pelo menos ela tem a Nana para ajudar quando ela ficar para baixo. Aruno. Isso é verdade. Eu esqueci de agradecer. Essa luva realmente é muito boa. Ela tá ajudando com a minha mão, Kumi. Que isso? Você é minha amiga, então é normal eu querer ajudar. Ainda mais que você é linda. Aruno ficou surpresa com aquela afirmação da Kumi, o que fez a Sairenji tirar os olhos da luvas pretas sem dedos com detalhes vermelhos que estava em sua mão direita, e a fez olhar para a Kumi vendo sorrindo, de uma forma que a Sairenji achou o sorriso da Kumi uma mistura de algo bonito e selvagem, devido aos dentes afiados da Kumi. Ao mesmo tempo, Momo estava olhando para Mea, fazendo uma análise interna daquela situação. Kurosaki Mea, aquele sorriso dela parecia tão verdadeiro, como se ela estivesse gostando de verdade dessa situação. Acho que posso realmente confiar na decisão do Rito, enquanto Momo estava pensando sobre a decisão de Rito. Com Nana e Mea, elas estavam brincando com os animais, até que acabou acontecendo que Marron, como um cachorro orgulhoso, acabou considerando um animal que estava lambendo a Mea como um rival, e com isso, ele acabou avançando na direção da Mea e começou a lamber ela em diferentes lugares, assim causando constrangimento de Mea, que também estava tendo um ataque de risos, e o choque de Nana que acabou tentando fazer Marron parar. Todavia, os outros animais acabaram vendo a ação de Marron como um desafio, e assim todos avançaram nas duas garotas, começando a lamber elas. Como todos os animais estavam lambendo Nana e Mea, a primeira acabou perdendo seu Dediel, que acabou caindo no chão, o que resultou na invocação de dois grandes polvos, o que resultou no envolvimento de Aruno e Kumi, que junto a Momo, até aquele momento só estava olhando em choque para a situação de Mea e Nana. Ao serem invocados, um dos polvos pegou a Aruno, fazendo seus tentáculos passarem por dentro da roupa dela, expondo os seios dela, assim causando constrangimento dela, ainda mais que um tentáculo passou por dentro da calcinha dela e duas ventosas se prenderam aos mamilos dela. Com a situação de Aruno, Kumi tentou a ajuda, mas ela acabou sendo pega pelo segundo polvo, que acabou pegando ela pelos braços e pernas, além da cintura. Com a Kumi imobilizada, ela acabou sendo jogada contra a Aruno, colocando as duas em uma situação embaraçosa, especialmente para Aruno. Ao ver a situação das duas, Momo ficou em choque, mas ela logo se recuperou e foi até a Nana, que nesse ponto já havia feito os animais se acalmarem, menos os polvos que estavam longe dela e ela não os havia notado. Momo, Nana, a Aruno e a Kumi estão com problemas. Usa o seu Dediel para mandar eles de volta. Nana. Aclarou rapidamente. Nana procura por seu Dediel, logo percebendo que o aparelho não estava mais com ela.
Nana olhou para os lados até que ela viu um tipo de macaco alienígena e pequeno correndo com Dentiel, o que a deixou em choque. Nana, ei! Me devolva isso! Nana correu atrás do macaco, o que fez ela ir para a estrada sem perceber, algo que deixou Mia em choque ao notar um caminhão indo na direção de Nana, que havia pego o macaco e parado, ficando em rota de colisão com o caminhão que estava a poucos metros dela. Mia saltou até a Nana, a pegando e começando a transformar sua trança. Se eu usar a transformação, a Nana vai descobrir minha verdadeira identidade, e a mestra vai ficar irritada comigo. Não importa, eu tenho que salvar a Nana. Eu vou destruir esse veículo. Quando Mia estava perto de transformar sua trança em uma lâmina e atacar o caminhão, ela ficou em choque quando algo passou por ela. À frente da Mia e Nana, e parando o caminhão como uma mão, estava uma mulher de estatura bem alta com um corpo na figura de uma pera grande, especialmente o quadril, e bem tonificador, com pelo nos braços e pernas, os primeiros membros sendo um pouco mais largos e grandes e com os dedos escuros, enquanto as pernas eram bem desenvolvidas e os pés tinham um dedão oponível. A mulher também tinha orelhas mais pontudas, cabelo longo até a cintura e ondulado, olhos escuros com uma feição mais de primata, mas ainda feminina, e com uma cauda longa e grossa, além do pelo dela ser totalmente vermelho e a pele mais escura. Mia e Nana ficaram em choque ao verem a mulher, ainda mais que ela estava levantando o caminhão como uma das mãos, e isso fez as duas notarem duas coisas, já que o choque inicial havia passado. A primeira coisa foi que a mulher estava usando o uniforme feminino da Sainanrai destruído, e a segunda coisa foi que com o braço livre, a mulher estava segurando a Aruno, que parecia estar tão confusa quanto as outras. Nana. Rapidamente, Nana e Mia notaram Yami e Lala caindo do céu na frente das duas, uma com asas brancas e a outra com asas de morcego, respectivamente. Após isso, Nana mandou seus animais de volta, enquanto a mulher acabou se transformando em Kumi, algo que deixou as garotas surpresas e fez a Kukeri e a Yana ter que explicar que ela era um ser de fora da Terra, o que impressionou a todas. Lala, nossa, que legal! Eu não imaginei que você seria uma alienígena, Kumi. Não é exatamente algo que eu queria que os outros sabiam. Eu ainda tenho um leve problema para aceitar me revelar pros humanos, Lala. Mas o povo da Terra é bem respectivo, então eles iam aceitar você, Kumi. Isso não é algo que vale para todos, ainda mais que eu literalmente sou uma macaca evoluído, Nana. Acho que não é para tanto. Ao ouvir aquilo, Kumi olhou para Nana com uma expressão poker face, e logo ela tomou sua forma real, fazendo a Nana ficar com uma gota atrás da cabeça. Nana, foi mal, Kumi. De boa, Nana. E desculpa pessoal por causar problemas para vocês. Mia, que nada, isso foi muito divertido, eu acabei me divertindo bastante, menos na última parte. Nana ficou surpresa vendo o sorriso da Mia, algo que fez Kumi também sorrir, já que na visão dela, Kumi estava vendo um ponto branco surgindo no peito de Mia, que estava com um corpo totalmente negro. Lala, parece que seu plano deu certo, Nana. Mia, como assim? Lala, a Nana tava querendo ter anima, então ela pensou em brincar com os bichinhos dela junto de você, Mia, Nana, irmã. Mia ficou surpresa com aquele comentário da Lala, o que a fez se lembrar de quando a Nana chamou para mostrar algo para ela. Aquela lembrança fez a Mia sentir um calor em seu coração, algo que Yami notou dando um sorriso sutil. Ao mesmo tempo, um pouco longe do grupo, duas pessoas estavam observando as meninas, uma delas sendo a Ivan, esta que sorria ao ver a Kumi na sua forma real, mesmo estando bem longe do local. A segunda pessoa era alguém que estava escondido nas sombras olhando para Mia e a Yami com um olhar neutro, mas com uma intenção sombria. Mais tarde naquele dia, durante a noite, Rito estava em um parque, onde ele estava treinando com um chicote de azenda. Rito estava usando algumas latas que ele estava tentando acertar com o chicote, acertando algumas ocasionamento, algo que estava deixando Rito irritado, já que ele não estava nem perto da mesma habilidade que ele teve na luta contra a azenda. Que droga, parece que eu enfraqueci em habilidades, em apenas um dia.
Isso provavelmente tem a ver com as travas físicas. Acho que deve ser uma trava mais ligado às minhas habilidades. Rito ficou frustrado com aquela situação, ainda mais ao tentar fazer um golpe mais simples. E mesmo assim ele errou o golpe, algo que o deixou tão irritado, que Rito desferiu um golpe diagonal com seu chicote. Todavia, o golpe foi tão forte que conseguiu acertar todas as latas e corta o chão por alguns metros. Após o golpe, Rito acabou ficando em choque com o que ele fez, mas a atenção dele foi para sua mão quando uma forte dor aguda surgiu em sua mão, assim como uma sensação que o sangue dele havia parado de percorrer sua mão, e junto seus dedos estavam com pequenos cortes de onde estavam sangrando. As punições devem ser bem mais ferradas com as travas físicas. Se eu pensar bem, isso quer dizer que se eu tentar forçar essas travas posso acabar me destruindo, ou seja, elas são feitas para me causarem medo e fazerem com que eu nunca tente ir contra essa merda. Rito se sentou no chão e ficou pensando naquela situação em que ele estava naquele momento. Rito ficou refletindo sobre o que ele ia fazer, pensando em como tentar contornar aquela situação. Ao mesmo tempo, Rito reparou que os cortes em sua mão estavam se curando, algo que o deixou surpreso, ainda mais ao perceber que as dores já haviam passado. Nossa, não achei que você ia começar a treinar. Logo agora ao ouvir aquele comentário, Rito acabou olhando para trás, vendo Nilvan indo até ele enquanto tomava uma bebida, e segurava uma sacola. Ao ver a Nilvan, Rito ficou confuso com a presença dela, ainda mais que ele não a conhecia exatamente. Rito, quem é você? Nil, puta que pariu. Diferente do Uvan, eu vou ser bem direta. Eu me chamo Nilvan, e eu sou sua irmã. Aquele comentário, que foi bem seco, fez Rito ter um lapso mental, ainda mais que aquele comentário fez ele ter um leve lapso de memória, especificamente sobre a Nilvan, lembrando um pouco sobre a Nilvan. Após aquele lapso de memória mental, Rito ficou como uma poker face. Rito, tá seca como sempre, hein Nil, vai ter lascar, eu não tenho paciência para ficar esperando. Você recupera suas memórias, de um jeito ou de outro você vai se lembrar de mim, além que essa merda vai ajudar a quebra a trava das memórias. Rito, você sabe quais são as minhas travas mentais? Nil, não, bem não de todas, apenas sei que tem travas que são memórias, experiências, combater, suas habilidades intelectuais nas áreas específicas que você domina, instinto assassino, e por fim, sua capacidade de luta pela própria vida, que é uma habilidade que nós dois temos. Aquelas informações deixaram o Rito em choque, mas ele logo se recuperou do choque e começou a pensar sobre aquela questão, avaliando o que aquilo podia significar, algo que deixou a Nilvan surpresa, mas com um sorriso. Nil PSM. Mesmo agora ele ainda parece o Sun Wukong antigo. Rito, bem, você sabe algo sobre um tipo de travas físicas? Nil, sim, isso é parte do conjunto. São 21 travas mentais e 6 travas físicas, estas que eu posso ter em forma caso queira. Rito, eu sei que tem uma que me fez ficar desse jeito. Ao quebra pela metade, Nil, essa é a trava. Corpo fraco, ela muda e altera seu corpo para ser uma versão mais fraca de si mesmo. No estado atual, o seu corpo está perto do que você era antes. Rito, entendi. Quais são as outras? Nil, sem habilidades. Ela trava todas as suas habilidades de combate, e reduz em 95% a sua capacidade de fortalecimento. Não mais poderoso, ela tira todos os seus poderes especiais, e torna 70% mais difícil para você poder aprender habilidades especiais. Bloqueio psíquico. Ela é autoexplicativa. Você não consegue usar suas habilidades psíquicas, como sua telepatia. Além dela, torna você 40% mais suscetível a golpes mentais. Rito ficou boquiaberto com as novas informações, ainda mais ao perceber certas coisas que o deixaram bem pensativo com aquela situação. Rito, elas podem quebrar? Nil, sim, mas só se haver uma rachaduras. Caso tenha essas rachaduras, elas vão crescendo e podem ser quebradas, mas é melhor não forçar elas de uma vez para não se punido. No lugar, vá dando toques nelas. Assim as rachaduras vão crescendo com o tempo, e você evita que as punições venham em grande escala, no máximo em pequena escala. Rito, certo, mas por que você não falou as últimas duas travas?
Neo. Porque essas duas são habilidades que só servem de forma plena se você não tiver mais as outras travas. Rito. Entendi. Algum tempo depois, Rito e Neo Wang acabaram conversando um pouco mais, e acabou que Neo disse que ia ajudar Rito a treinar, algo que ele aceitou. O treino dos dois acabou sendo bem simples, onde eles ficaram treinando boxe, mas de forma bem simples de início, indo aumentando aos poucos, mas começando a fazer o Rito sentir as punições da trava. Sem habilidades, por ele está começando a usar habilidades de combates relativamente mais avançadas pro nível dele. Um tempo depois, quando estava bem tarde, os dois pararam de treinar, com os braços do Rito tendo vários cortes, por conta das punições que ele sofreu, mas nesse ponto Rito já estava tendo uma melhor capacidade em luta usando boxe, podendo usar golpes mais avançados do boxe, sem que ele seja punido pela sua trava. Sem habilidades. Neo. E aí, como está se sentindo? Rito. Um pouco estranho. Não achei que ia conseguir fazer isso tão fácil. Neo. Como a trava. Corpo fraco foi quebrada pela metade. A trava. Sem habilidades está 5% rachada. E eu estou te ajudando. Isso aumenta em 45% a velocidade de desenvolvimento das rachaduras. Rito. Normalmente quanto tempo levaria para eu quebrar a trava? Sem habilidades, sem a sua ajuda? Neo. Sendo otimista há anos, as travas não quebram fácil, e o desenvolvimento das rachaduras é lento. Com a minha ajuda tem um aumento de 30%, Rito. Ou seja, no meu estado atual, eu só teria 10% de capacidade de desenvolver as rachaduras. Mas que merda, Neo. Sim. Por hora vai para casa, já está tarde, então sua irmã deve estar preocupada. Podemos continuar esse treino outros dias, e caso queria saber a trava. Sem habilidades está, provavelmente, 20% quebrada, Rito. Certo, eu tô fudido após falar. Rito acabou sentindo uma certa dor em sua cabeça, mas dessa vez foi um pouco menos do que normalmente ele sentia. Ao perceber que ele acabou chegando, e juntando ao fato de leve punição, Rito percebeu outra trava mental, uma que o deixou confuso. Rito PSM. Ok, apesar de ser uma Kimi parece idiota, agora eu sei mais ou menos 12 das 21 travas mentais, e 4 das 6 travas físicas, graças a Mikado e a Neo Wang. Isso já me dá uma boa vantagem, assim ficar mais fácil para mim. Acha um jeito de as identificar. Com o jeito que a Neo Wang falou, eu já sei uma forma boa para a quebra. Ao avaliar sua situação, Rito soltou um sorriso, já pensando em como ele iria resolver